Não é chegar toda vez, lá na palavra de Deus está falando assim, você está fazendo errado. Você tem que mostrar na sua vida as coisas acontecendo, para que as pessoas vejam isso acontecer e falem, pô, eu queria ser igual a esse cara. Amém. E já que a gente vai falar de um dia especial, vamos falar de algo especial aqui também. Por isso quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: de novo, Jesus falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Bom, eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo já foi numa festa de casamento, né? Uma festa de casamento, normalmente ela é marcada por quê? Muita comida, muita bebida ali, né? Muita situação, muita coisa boa, música. Então, a gente pode concordar aqui que uma festa de casamento é o ápice da celebração, né? Do casamento, porque teve toda aquela questão, né? A gente teve a parte religiosa e depois as pessoas seguem para a parte ali que fala a respeito da festa, da comemoração. E normalmente são quem está lá? As pessoas que foram convidadas, né, que são amigos, familiares, né, pessoas do nosso meio, pessoas da igreja, né, pessoas que a gente gosta, que são aquelas pessoas que vão estar lá, né? Então a gente entende aqui que uma festa de casamento é uma coisa boa. E essa parábola, Jesus ele está falando o quê? Que um rei convidou certas pessoas para estarem numa festa de casamento. E não é uma festa de casamento qualquer, é uma festa de casamento do seu filho, ou seja, é algo grandioso, né? Então Jesus ele está falando aqui acerca de uma festa grandiosa, de algo que muda a vida de todo mundo. E a gente tem algumas coisas aqui que dá pra gente analisar em cima dessa parábola, né? E eu separei algumas situações. Essa parábola, ela traz pra gente o quê? Ela traz algumas particularidades, certo? Então, ela fala de alguns personagens. Não sei se todo mundo conseguiu prestar atenção, mas ela fala de um rei. Esse rei é a figura de Deus. Então Deus mandou as pessoas que são, né, os profetas que a gente vai ver agora, para fazer o casamento do seu filho, que é Jesus, né? Então é as bodas de Jesus. Próximo personagem, situação, tem a festa e o banquete, que significa o quê? É a salvação. Então Deus está te convidando para a salvação, para que você seja salvo. Quem foram os primeiros caras lá, os primeiros servos? São os profetas, até que chegasse Jesus. Então ele enviou vários profetas que, ao longo das passagens bíblicas, nós vemos que uns foram, né, aceitos, outros não, e várias situações aconteceram. Depois nós temos os convidados, que foram o povo de Israel, primeiramente, porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo que escolhido ali, né, a raça eleita ali, aqueles que de fato estariam com ele na salvação. Só que a gente vê no decorrer da parábola que não deu certo. Os profetas vieram, houve toda essa situação, mas não deu certo. Então, novos servos apareceram. E quem são esses novos servos? São aquelas pessoas que se converteram a partir daquilo que ouviram, que no caso somos nós. E quem são os novos convidados? Os novos convidados são as pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Então, são essas pessoas que o rei fala: vocês, meus servos, vão e falem com essas pessoas. Então aqui ele está praticamente dizendo o quê? Dizendo que as pessoas, depois que aceitam a Jesus,
seguem um caminho de Deus, elas têm que fazer o quê? Elas vão, a partir dali, pregar o evangelho para outras pessoas, e outras pessoas vão se achegar, e outras pessoas estão convidadas a participar dessa ceia, né? Desse banquete, dessa festa. Então isso é importante a gente ter em mente aqui, para a gente poder ir entendendo essa parábola e depois a gente fixar um conceito lá no final de por que Jesus estava falando isso. Então, o povo de Israel aqui, nesse momento, Jesus estava nas últimas ações dele aqui na terra, né? Quando ele conta essa parábola. Então aqui ele já está dando vários sinais para eles sobre o que é esse reino dos céus. Nas últimas semanas ele começa a falar muito mais sobre isso, para que as pessoas se atentem àquilo que ele veio fazer na terra, né? Porque muitos achavam que Jesus naquela época era um cara que ia chegar arrebentando tudo, mas ninguém estava entendendo realmente a mensagem que ele estava pregando. A mensagem que ele estava pregando era diferente. Ele estava pregando o evangelho do reino, né? Então a gente tem que ter isso. Por isso até que eu coloquei o nome dessa mensagem de A Festa do Evangelho do Reino. Porque aqui Jesus está falando como é o evangelho dele. É um banquete onde todos podem se achegar e onde todos podem estar com Deus. Porém, a gente vai ver aqui que teve um cara, né, que esse cara, ele não estava vestido de forma adequada. E aí a gente vai abrir um pouco mais sobre ele aqui para a gente entender um pouco sobre isso, né? E eu queria colocar 4 pontos aqui, né, que eu entendo que sejam importantes. O primeiro ponto, ele é o convite real, que ele está em Mateus de 22, de 1 a 4. De novo, Jesus falou por parábolas. Então Jesus ele vivia falando em parábolas, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Então aqui, o que ele está falando? É um convite. Venham se alegrar comigo, porque um pai casando um filho é um momento de alegria, né? Então aqui ele está tentando mostrar para eles ali algo que era palpável, falar assim, ó, o reino dos céus é a mesma coisa. Existe um convite e quando vocês aceitarem esse convite e estiverem conosco aqui nessa festa, vocês estarão salvos. Então é isso que Jesus queria falar aqui. E Jesus ele vivia falando com eles em parábolas. Por que em parábolas? Porque era uma forma mais fácil de Jesus explicar para eles as coisas e eles entenderem. Mas mesmo assim, muitas das vezes, os discípulos não entendiam as parábolas. E ele precisava explicar depois, porque eles não conseguiam pegar ali na hora o que Jesus estava querendo trazer. Mas Jesus sempre buscava trazer algo que fosse dali do meio deles, para que eles entendessem, né? Então, uma festa de casamento, e ainda mais de um rei, eles iam entender a magnitude do que ele estava falando. Não precisaria ter muita explicação aqui. E Jesus aqui, ele começa, né? De novo Jesus lhes falou. Porque Jesus, no capítulo 21, já vem falando certas coisas ali, acerca também do reino. E é interessante, que outro dia eu estava vendo, várias vezes Jesus fala, o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é isso, o reino dos céus é aquilo. Então, ele intensifica isso para mostrar para as pessoas que o reino dos céus é diferente daquilo que eles estão vivendo ali. Ou seja, é diferente do que a gente está vivendo no mundo. O mundo tem uma situação e nós, quando estamos em Cristo, estamos vivendo outra situação. É outra coisa que a gente vai viver. Então, Jesus quer mostrar para eles que é diferente. Aquilo que eles estão vivendo naquele dia, naquele momento, vai ser totalmente diferente e vai ter uma magnitude muito maior, né? Então Jesus já está falando, ó pessoal, fiquem atentos, o reino dos céus que está chegando aí, ele é muito maior e muito superior a isso que vocês vivem aqui. Se você acha que você vive uma vida boa aqui, lá vai ser muito melhor. Lógico que com as suas, né, situações, porém, muito melhor. Então Jesus aqui, ele quer mostrar que existe uma salvação para esse mundo caído. Ó, existe esse mundo e nós temos algo para te oferecer fora dele, porque vocês não são daqui, vocês podem ser de outro lugar, né? Então, quando ele envia esses profetas para falarem, então a gente tem os profetas maiores e menores, né? Que ao longo ali do Antigo Testamento foram pessoas que foram levantadas por Deus para que falassem ao povo de Israel que situações eles estavam cometendo alguns pecados, né? Então, essas pessoas eram levantadas para mostrar para eles que eles não estavam no caminho certo,
que eles precisavam mudar as atitudes. Alguns tentaram fugir, que é o caso de Jonas. Deus tinha um chamado para ele tenta fugir. Outros sofreram tanto, falaram tanto para o povo, mas o povo nunca ouviu, que é o caso de Jeremias. Falou muito, levou todas as promessas de Deus para o povo, porém eles não ouviram e não seguiram. Depois foi tudo destruído. Então a gente tem certas situações ali que mostram que nem todos os profetas foram aceitos. E normalmente aquelas pessoas que falam a palavra de Deus não são totalmente aceitas em todos os lugares, porque há uma resistência. A natureza humana, ela gosta disso, de resistir. E não porque ela gosta de resistir ao novo, porque muitas pessoas gostam do novo, gostam de se aventurar, gostam de várias coisas. Porém aqui elas têm medo do que é viver no Evangelho. Porque muitas das vezes essas situações nos dias de hoje, elas estão deturpadas. Porque você vê tanta situação na internet, por exemplo, de pessoas que pregam o Evangelho de uma maneira errada, e as pessoas estão lá e estão seguindo isso, que aí eu fico até pensando, e aí a pessoa que fala corretamente o Evangelho, leva a mensagem correta, às vezes ela não é ouvida. Às vezes as pessoas não querem estar ouvindo o Evangelho correto, porque elas só querem aquilo que agrada. E muitas das vezes falar aqui as coisas do reino de Deus, vão vir coisas que vão nos confrontar. Nem sempre vai ser um mar de rosas, né? Então a gente tem que estar ciente disso. E com os profetas não era diferente. E é por isso até que ninguém quase quis aceitar o convite deles. Porque eles chegaram, passaram lá, falando o que era o reino de Deus, porém não acontecia nada. Alguns entendiam e outros não. E o povo ficava sempre sofrendo. Porque eu até fico pensando, se Jesus não tivesse vindo até hoje, nós estaríamos vivendo uma época ainda de profetas. Profetas vindo, o povo pecando, profetas vindo, o povo pecando. E a gente vivendo ali, querendo cumprir as 613 leis e vivendo nessa fase. Mas Jesus ele vem para virar essa página, para mostrar para a gente que não é dessa forma, né? Então eu vejo que estar nessa festa, nesse evangelho do reino, é uma outra situação, é uma outra visão, né? Então a gente tem que estar querendo sempre buscar isso, né? E quando Deus nos convida para esse banquete, Ele quer mostrar que há algo melhor. Algo que nós não teríamos em outro lugar. Por mais que a gente às vezes não consiga visualizar o que seria, mas viver o Evangelho é isso. É ter a certeza de que coisas muito melhores virão para nós depois que a gente partir dessa aqui, né? Ou se a gente partir, ou se Jesus voltar antes. Então, coisas melhores virão. E isso é ter fé, né? Acreditar naquilo que Deus deixou pra gente. E o diabo, ele quer o quê? Ele quer nos mostrar coisas boas aqui na Terra, para que a gente fique preso aqui e não aceite o convite. Porque por que você vai esperar uma festa que vai ser lá na eternidade? Você pode viver uma festa aqui. Por que você vai fazer diferente? Então, muitas pessoas elas querem o quê? Viver uma festa aqui. Só que vocês não concordam comigo que a conta chega? Porque se a gente vive uma vida no pecado e na bagunça, uma hora a conta chega, né? Às vezes a pessoa tem que ficar doente, às vezes tem que surgir uma situação na vida dela, onde ela vai ter que recorrer a Deus, né? Muitos falam, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Mas é bem isso, né? Porque muitas pessoas só olham para o momento, viver aquele momento. Porque o momento é legal. Você está vivendo coisas, nossa, quanta coisa legal, quanta coisa bacana, né? Mas isso é raso, porque isso é no momento, é naquela hora. Aquela hora é muito bom, mas depois você se arrepende. E aí você fala, nossa, é agora. A vida é só isso. Vivo uma noite, na outra eu acordo e tudo ruim, né? Então não faz sentido. Então a gente precisa pensar nisso, porque o que é fácil, vai fácil. E eu até fiz uma analogia aqui, né? Imagina que você aceitou a Jesus e você ficou limpo. Então vamos comparar com você tem crédito no mercado. Você tem um cartão de crédito ilimitado. Então você vai lá e usa, né? Ele te dá esse cartão, você vai usar. Só que uma hora a fatura chega. E aí, eu tenho condições de pagar essa fatura? Eu agi dentro daquilo que eu poderia ter agido?
feito aquilo que eu poderia ter feito? Seguir os mandamentos e as coisas que Deus coloca na minha vida, né? Porque se eu não seguir, vivi o momento e curti adoidado, eu gastei adoidado e eu não vou conseguir pagar. E é isso que o diabo quer. Ele quer sujar o seu nome, vamos dizer assim. Ele não quer que você fique limpo. Ele precisa que você não esteja limpo para que ele prevaleça na sua vida, né? Então, a gente tem que ficar atento aí a essas coisas, porque o evangelho não é coisas rápidas, são coisas que podem demorar, né? A gente vai sofrer um pouco, vai ter algumas situações, mas o que nos encoraja é que coisas boas vêm. E não vamos ficar presos em coisas de momento, coisas ali, do dia a dia. Ah, vou fazer isso porque eu vou ter uma vantagem aqui, uma situação ali. Então a gente tem que ficar atento nisso. Não podemos sair aí, como se diz, né, queimando largada, né? Ah, quero viver o momento e esquece o resto, né? Depois eu me acerto lá na frente. Mas pode ser tarde. Dependendo do que você estiver fazendo com a sua vida, pode ser tarde, né? E aí você não vai ter mais como aceitar o convite, né? E aí você pode ficar perdido aí, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O segundo ponto é as respostas do convite. Mateus 22, 5-7. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Ou seja, Deus mandou os profetas. E quantas vezes Israel não foi destruída? Quantas vezes N coisas aconteceram com Israel, né? Porque as pessoas ali, elas não acreditaram naquilo que os profetas falaram. E nós quantas vezes também não acreditamos na palavra de Deus e deixamos a coisa acontecer, né? Igual eu falei agora. Vive o momento, mas não vive aquilo que a eternidade vai nos trazer, né? Então, muitas pessoas, elas não aceitam o convite porque vão fazer coisas lícitas. Aqui está falando que um foi para o campo e o outro para o seu negócio. E o que significa isso? Ele está falando que ele foi trabalhar, que ele foi cuidar das coisas dele. Mas ele deixou de aceitar um convite de Deus para participar de um banquete porque ele tinha essas coisas. E eu já falei uma vez aqui, mas eu acho que é legal sempre falar, que às vezes a gente tem preguiça, mas preguiça não é fazer nada. Às vezes a preguiça é fazer isso aí, ó. Eu tenho preguiça de aceitar um convite para estar no reino de Deus e eu faço o quê? Eu vou lá e falo, não, preciso trabalhar, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquele outro. Então eu fujo das responsabilidades com coisas lícitas, para parecer que eu estou fazendo coisas boas e coisas certas, mas na verdade eu estou fugindo de certas situações. Estou deixando certas situações dominarem a minha vida. Eu creio que há tempo para todas as coisas, né? A própria palavra de Deus fala isso, né? Que há tempo para tudo debaixo das coisas de Deus. Então a gente tem que estar atento se a gente está seguindo isso ou não. Se a gente está arrumando desculpa para não estar nas coisas, para depois, né, perder aí a chance de estar nessa festa, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes a gente vai se perdendo nas situações. E eu lembro também aqui que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que ele quer dizer com isso? Que existem coisas que são lícitas, que a gente precisa fazer, mas que tem coisas que a gente tem que ver se convém fazer. Eu realmente posso fazer certas coisas? Se eu posso, ok. Mas se eu não posso, eu tenho que refletir, pensar naquilo que eu estou fazendo, para que eu possa seguir debaixo daquilo que Deus quer que eu faça e não seguir debaixo daquilo que eu quero fazer. Porque muitas das vezes eu estou ouvindo a minha carne e a carne sempre quer falar mais alto do que o Espírito. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode cair nisso aí. E Deus, ele quer o quê? Que nós sejamos 100% cristãos em todo o tempo. E o cristãos aqui é o quê? Ser pequenos cristos. Cristo veio, falou tudo que tinha que ser feito, como que tinha que ser feito, e nós deveríamos seguir aquilo que ele falou. Então eu deixo de aceitar aquilo que Deus me pediu para fazer outras coisas, né? E aí eu vou me enrolando cada vez mais. Porque Deus é aquilo, igual eu falei, ele quer os cristãos 100%. Não é tipo
um pouco lá e um pouco aqui. Não, é 100% centrado nas coisas de Deus. Porque Mateus 6,33 fala isso. Primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você buscar a Deus primeiro, o resto vai ser acrescentado na sua vida, aquilo que você precisa, né, para você poder viver e fazer as suas coisas, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E a gente não pode ser, né, meia boca. Porque Deus não quer ninguém meia boca, quer pessoas que estejam engajadas, estejam ali firmes para seguir dentro da palavra dele, né? Então acho que isso é importante a gente ter em mente aqui. E aí ele seguimos para o terceiro ponto, o novo convite e os novos convidados. Então aqui, quando ele vê que o primeiro convite não funcionou para aquelas pessoas, o que Jesus fala, né? Nessa parábola, ele fala assim: então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aqui é interessante, a gente precisa olhar para o que Jesus fez. E o que ele estava mostrando para os discípulos aqui, e para os fariseus, que eram os caras que estavam ouvindo ele falar essa parábola. Ele queria mostrar que assim, Deus escolheu o povo de Israel, falou para o povo de Israel: vocês vão ser as pessoas que serão salvas e que viverão comigo, porque aqui é a Terra Santa. Porém, eu mandei vários caras falarem com vocês, explicar para vocês como deveria ser as coisas, e vocês negligenciaram. Então agora eu vou abrir para todo mundo. Porque o que ele fez aqui? Jesus ele já chegou com essa cultura. Porque Jesus já pregava para os gentios. Ele já não pregava mais o evangelho só para aqueles que eram dali de Israel. Porque esses daí tiveram a chance deles. Esses daí já ouviram muita coisa. Quantos profetas não passaram lá? Quantas pessoas não falaram a palavra de Deus para eles? Como deveriam seguir, como deveriam fazer. Porém, eles não quiseram seguir, não quiseram ouvir. E Israel continuava sempre naquele ciclo vicioso. Toda hora voltava no mesmo ponto. Problema atrás de problema. Resolvia uma coisa, vinha outra. Resolvia uma coisa, vinha outra. Por quê? Porque eles não queriam ouvir completamente e seguir completamente aquilo que Deus estava colocando para eles. E quando Jesus fala isso, ele está falando, eu vim aqui para pregar para os outros. Eu vim aqui para mostrar para vocês o quê? Que o evangelho tem que ser para todo mundo e não só para vocês. Porque vocês tiveram a chance de vocês de ouvir. E agora outros precisam ter essa mesma chance. Eu preciso expandir esse convite para outros, para que outros sejam salvos também. Porque vocês tiveram a chance e não querem ouvir, não querem seguir. E aí o que aconteceu lá? Apareceram fariseus, apareceram saduceus, vários caras que faziam a lei da forma que eles queriam, e não da forma que Jesus gostaria que fosse, que é aquilo que os profetas vinham falando. Então a lei ela era seguida de uma forma errônea, de uma forma que não era aquilo que deveria ser, era totalmente errado. Então aqui Jesus quer mostrar que o quê? Para vocês já deu, agora a gente precisa abrir para outros. E aqui ele está falando sobre o ID. Já estava adiantando para eles que existiria um ID. Porque quem acreditou em Jesus ali, que recebeu o convite e acreditou no primeiro convite, esses foram os caras que foram escolhidos para passar a mensagem para frente. 12 caras andaram com Jesus e esses 12 caras foram abrindo ali todas as situações para que outras pessoas ouvissem o evangelho. E Jesus foi categórico: a gente tem que ir fazer discípulos. Então aqui ele está falando a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Vai sair pelas estradas, vai sair por qualquer lugar, encontrando pessoas e falando para elas: existe um reino de Deus. Um evangelho do reino tem que ser pregado para essas pessoas, para que essas pessoas se acheguem a Deus e que elas vejam Deus e que elas possam ter a oportunidade de ser salvas e não de arder aí no fogo. Então Jesus ele está falando assim: discípulos, prestem atenção.
Vocês têm que fazer isso. Vocês são esses caras que aceitaram o convite. Passa para frente. E é o que Jesus falou para a gente fazer. Passa para frente. Por que você vai segurar para você se é uma festa que está aberta para todo mundo? Tem comida, tem bebida para todo mundo aqui. Não é para 100 pessoas, 200 pessoas. É para todo mundo. Todo mundo tem sua chance. E aqui ele fala uma coisa interessante. Ele fala ali, ó, os maus e bons. Porque muitas pessoas vêm com aquela questão, já tem as pessoas que são escolhidas, que vão seguir e tal. Mas se Jesus falou que a gente tem que pregar o evangelho para todo mundo, então todo mundo, entre o mal e o bom, tem que ouvir. E aí o Espírito Santo vai agir em cada um. Mas a questão de falar e de passar para frente aquilo que Deus nos ordenou, que Jesus deixou bem claro ali no evangelho, no final do evangelho, falando que a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas, se a gente não faz isso, não posso escolher para quem eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar para aquele ali porque eu acho que ele é legal, ele vai ser um bom cristão. Não, Jesus, você está falando aqui, é para mal, é para bom, é para qualquer um. Todos precisam ouvir, né? Todos precisam saber e beber da mesma fonte que a gente bebe, né? Porque se a gente ficar selecionando para quem eu vou pregar, quando eu vou pregar e como eu vou pregar, não vai adiantar, né? A gente precisa ser ativo nisso, né? Não importa para quem, importa é fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, porque senão quem está errado sou eu. E se eu não passar o evangelho para frente e falar para as pessoas que existe esse reino e que Deus me pediu para falar para elas desse reino, quem está errado sou eu. Se eu estou escolhendo para quem eu vou pregar, como eu vou pregar. As coisas são simples. O reino de Deus, ele é simples. A gente que tem complicado muitas coisas. A gente tem escolhido fazer certas coisas, a gente tem pensado em certas coisas, sendo que é simples. Às vezes é só você acolher bem uma pessoa, você falar bem com uma pessoa. Essas coisas já é pregar o evangelho, porque daí a pessoa vai querer saber o que tem na sua vida. Não é chegar toda vez, lá na palavra de Deus está falando assim, você está fazendo errado. Você tem que mostrar na sua vida as coisas acontecendo, para que as pessoas vejam isso acontecer e falam, eu queria ser igual a esse cara, eu queria isso para minha vida. E muitas das vezes a gente, deixa de fazer essas coisas. Se a gente tem medo de falar de Jesus para as pessoas, que a gente ore pedindo essa coragem, essa intrepidez para falar, para a gente poder colocar as coisas para as pessoas, repartir aquilo que a gente recebe com os outros. Porque muitas das vezes a gente vai só juntando, usar até o exemplo do Cleiton, vai juntando ali, mas não quer repartir, só vai juntando para a gente. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. É diferente, porque o mundo ele vai falar o quê? Se você quer ter mais, você tem que juntar mais. Só que no reino de Deus é diferente. Para ter mais, você tem que entregar mais, Essa é a diferença. O mundo é só ajuntando. E no reino de Deus aí não. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir entregando. Porque quanto mais eu viro um canal de bênção, mais Deus me abençoa. Mais Deus me capacita. Porque daí eu estou fazendo aquilo que Ele quer e Ele me usa. Porque se eu não faço o que Ele quer, Ele não vai me usar. Então eu preciso ter isso em mente, que eu preciso ter essa coragem. E às vezes essa coragem já está na gente. Deus já colocou ela na gente, porque os dons, todas as coisas, eles estão lá já. A gente só tem que passar lá na prateleira e pegar. E muitas das vezes a gente não pega, a gente esquece de pegar aquilo que Deus nos deu. E que Ele já falou que a gente já tem, a gente está disponível para usar. E muitas das vezes a gente não usa, não quer saber, Então a gente vai só levando as coisas no banho-maria, vai deixando as coisas ali e não faz o que tem que fazer. Quarto ponto, o homem sem a roupa nupcial. Esse cara aqui, esses 3 versículos, ele é um cara intrigante, Porque a palavra fala assim, Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei
ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus está falando assim: quando você vai para esse casamento, para essa festa, ele espera que você vá com uma certa roupa. Normalmente quando a gente vai num casamento, existe lá, tem vários convites, fala traje é tal, é assim que você precisa ir nesse casamento. O cara vai casar na praia, é assim, o cara vai casar não sei aonde, é de outro jeito. Então existe uma vestimenta própria. E esse cara aqui, ele estava vestido de qualquer jeito, pelo que dá para entender aqui nessa parábola, né? Então ele tá chegando numa festa onde todos estão vestidos de uma forma e ele não. E o que isso significa? Significa que aquelas pessoas que ouviram o convite, elas aceitaram o convite e elas foram purificadas por esse convite. Elas foram limpas, que é quando você aceita Jesus, né? Você se arrepende dos seus pecados, se arrepende daquela vida que você tinha antes e procura agora fazer algo para Deus, algo que vai te aproximar dele e seguir dentro desse evangelho. E esse cara aqui não, esse cara ele estava ali na mesa, mas ele só queria pegar as coisas que tinham ali. Ele só queria se aproveitar, mas esse cara não se arrependeu de nada do que ele fazia. Ele não tinha aceitado a Jesus, ele só queria ver o que tinha lá na festa. Ele só queria ver a situação ali, aproveitar da situação, né? Que é o que grande parte das pessoas às vezes acha que pode ser feito. Porque as pessoas acham que estar num ambiente de Deus, de Cristo, seguir a Cristo, é só para pegar as coisas boas ali na mesa. Só para se fartar e depois vou embora, né? Já me alimentei aqui, já estou tudo bem, eu vou partir para outra. Vou fazer outras coisas, vou curtir a vida e quando eu quiser volto lá, como mais um pouquinho, aproveito mais um pouquinho da festa, a festa é boa, recebi o convite, está aberto, né? Então a pessoa fica nisso. Ela não se arrepende. E esse cara aqui, é claro aqui, ele não está trajado da forma que deveria porque ele não se arrependeu da vida dele. Ele está sujo, ele ainda está com pecado. E ele não quer saber de sair do pecado. Ele só quer saber de aproveitar e depois volta para lá. Aproveita um pouco aqui, aproveita um pouco ali. E ele fica só de galho em galho, né? E ele não fica fixo naquilo. Ele não quer viver aquilo que Deus tem para ele. Ele quer fugir. Ele não quer se arrepender. Porque ele vê que, com Deus eu tenho algumas bênçãos, é legal, o povo lá é legal, o pessoal é bacana, fazem coisas legais, né? Tem um ambiente bacana, vai na casa de um, vai na casa do outro, né? Passa uma noite agradável, né? Conversa, bate papo, come um negocinho. Só que o cara não quer compromisso. O cara não quer estar ali, de fato. O cara não quer se arrepender. O cara não quer compromisso com as coisas de Deus. A gente só quer as coisas boas, mas não quer o resto. E esse cara aqui é isso, ele só queria o quê? Aproveitar ali. Mas só que quando o dono da festa chegou, ele falou: ué, o que você está fazendo aqui? Você não está trajado? Por que você está assim? Você está aqui, você quer aproveitar tudo, mas você não se arrepende dessas coisas? Né? Então, Deus quer te confrontar nessa hora aqui. Ele quer te falar assim, você está num local, tanto, né, ali específico, mas você não quer viver aquilo. Só quer aproveitar a bênção. E aí ele está falando aqui, você não é para estar aqui. Porque isso aqui é o julgamento. Deus, ele vai julgar as pessoas. Porque tem gente que às vezes vai viver uma vida inteira dentro da igreja, mas não vai estar convertido. Viveu na igreja. Fez um monte de coisa, ajudou na igreja, fez um monte de coisa, mas vivia todo torto, porque não queria se arrepender, porque não queria estar de fato ali. Só estava vivendo aquilo porque tinha vantagem naquilo, porque estar naquele ambiente, às vezes, para ele, trazia certos benefícios, trazia certas situações, e que hoje, o cara aqui nesse caso, foi o dia que ele encontrou a Deus, e aí ele foi julgado. E quando ele é julgado aqui, o que esse rei fala? Amarra ele e joga ele. Atire-no para fora, nas trevas.
Aqui ele não está sendo legal não, tá? Ele está falando aqui que esse cara vai para o inferno. Se tá meio floreado ali, a verdade é essa. Quem não aceitou, que viveu uma vida no pecado, nessas coisas, não se arrependeu dos seus pecados, esse é o destino. Não tem muito o que fazer. Muitos acreditam nisso, né? É só fazer coisas boas, não brigar com ninguém, não falar palavrão, não fazer isso, não fazer aquilo, e que vai para o céu. Mas se esquece lá que quem vai ao Pai é aquele que aceita Jesus, né? Não tem como você chegar ao Pai sem ser por esse caminho. A gente já falou tanto sobre caminhos aqui, né? E eu creio que esse é o ponto aqui. A gente não chega a Deus sem aceitar Ele e se arrepender daquilo que a gente já fez. Porque se eu vou querer chegar a Deus sem me arrepender, vai acontecer com esse cara aqui. Na hora do julgamento, pô, Senhor, fiz um monte de coisa legal, não fui ruim com ninguém e tal, mas vivia no pecado, vivia na bagunça, de qualquer jeito. E aí? E aí não adianta nada, né? Então eu tenho que ficar atento a isso. Eu não posso cair nessas armadilhas, né? Então, não posso ser, né, aquele cristão que um dia está na igreja e outro dia está fora da igreja, fazendo coisas que não podem ser feitas, né? Então não adianta nada eu fazer um monte de coisa boa e esquecer de fazer as coisas da forma que Cristo quer que eu faça. E eu queria concluir aqui deixando o último versículo, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu creio que aqui ele quer dizer pra gente que todos podem se achegar, mas às vezes são poucos que vão aceitar viver isso. Viver de verdade isso. Estar de verdade em Cristo, para viver em Cristo, fazer as coisas em Cristo, né? Porque eu creio que muitos só querem ser igual aquele cara, aproveitar ali a festa, mas não estar até o final na festa. Quer sair antes, porque já aproveitou um monte de coisa, já viveu as coisas que ele queria viver. Então a gente tem que se atentar nisso. E o último versículo aqui está em Apocalipse 19, 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi prometido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui ele está afirmando que aqueles que aceitaram o convite e querem viver e se vestir de linho finíssimo e resplandecente e puro, pegar as vestes lá e aceitar essas vestes e vestir elas, por isso que a palavra fala, revesti-vos, pois, né, das vestes de Deus aqui, porque você vai ter isso daí, para que você não fique perdido e seja jogado às trevas, né, na hora do julgamento. Então que nós possamos meditar nessa palavra e ter consciência de que Deus tem o melhor para a gente e Ele quer o melhor para a gente, e não somente, né, nos chamar para um banquete qualquer, mas sim um banquete onde Ele vai nos proporcionar tudo aquilo que a gente precisa, né? Então que a gente possa estar firme nessa palavra aí e seguir em frente. Amém?